Alô, boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém, irmãos? Vocês estão bem? Tudo bem? A chuvinha está aí, né? Mas nós estamos aqui, amém? Glórias a Deus por isso, porque tem um povo que não é de açúcar, e aqui nós estamos. Lembro-me quando era criança, né? Minha mãe falava isso comigo: você não é de açúcar, vai para a escola. Pega o guarda-chuva ali e vai para a escola. Ei, vem para a igreja. Você não é de açúcar, por favor. Hoje de manhã nós falamos sobre o sal, né? Se você tiver em dúvida e quiser aprender mais sobre o sal, vai lá no YouTube, que você vai poder aprender um pouquinho sobre o sal. Mas agora à noite, a gente vai falar de outra coisa. Trago o abraço do pastor. O pastor Rodrigo está de férias. Queria registrar a presença aqui de Mirinha. Fique de pé, seu esposo, Márcio. Fique de pé, em nome de Jesus. Agradecer a salva de palmas para eles. Irmãos queridos, né? Deus abençoe, poder sentar. Irmãos que ela, né? Que me viu crescer. Me viu pequeno aqui nessa casa, brincando debaixo dos bancos do chão azul. Mais alguém nos visita nessa noite? Pode levantar a mão. Mais alguém? Ou pode ficar de pé? Não? Não temos mais ninguém? Opa! Seja bem-vindo, irmão Lenilson Bené. Aperta a mão dele aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, viu? Seja bem-vindo no nosso meio. E você que está aí na internet, no YouTube, seja muito bem-vindo também, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui por outro motivo, queridos, a não ser por Ele, amém? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu queria dar uma boa noite para o pessoal que está lá do outro lado, no YouTube, né? Tem um povo lá, irmã Edinha, que Deus te abençoe. Maria, que Deus te abençoe. Maria Amélia, irmã Maria Amélia, Inês, Ana Luísa, Paula Milena. Já manda um beijo para Marilene também, irmã Débora, que Deus os abençoe. Alguns irmãos que certamente não puderam estar aqui, estão nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de cada um. Antes de nós começarmos a nossa palavra de hoje, que nada tem de mim, queridos, né? É a palavra do Senhor para a vida de cada irmão. Eu gostaria de chamar aqui na frente as crianças. Helena, vem trazendo as crianças para cá. Vem para cá. Helena, a outra na frente aí, Liz. Cadê Levi? Tá aí? Chega para cá. Nós vamos ficar de pé, queridos, e nós vamos orar por essas crianças que aqui estão. E hoje nós não temos salinha, mas eles vão ficar sentadinhos aqui na frente logo depois da oração. Pode subir aqui. Vem para cá. Porque o tio, além de trazer uma mensagem adulta para que você possa compreender, no meio da nossa mensagem adulta, nós vamos trazer alguma coisa lúdica para que eles também possam compreender tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa noite, amém? E eu já peço a você que esteja em oração por isso, para que essas crianças saiam daqui nessa noite impactadas pelo poder, não que há em mim, mas pelo Espírito de Deus que move os corações, amém? Liz, quer orar? Então Liz vai orar, tá bom? Vamos fechar os olhinhos, todo mundo. Estenda sua mão para cá, para que possa abençoar essas crianças. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe todos que veio por hoje nessa igreja. Abençoe cada família. Abençoe meus primos, meus colegas, todos meus familiares. Que nada falta na nossa mesa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vocês podem sentar aqui, ó. E se tiver mais alguma criança que quiser sentar aqui na frente, pode sentar. Tá bom? Sem mais delongas, vou me apresentar, né, Patrese? Cadê Patrese? Eu falei que eu não precisava me apresentar, porque todos me conheciam, né, hoje cedo. E ele me corrigiu, ele falou: rapaz, tem um povo, pode sentar, queridos. Tem um povo lá da internet que não te conhece. Então é bom você se apresentar, né? Meu nome é Evânio, eu sou membro dessa igreja, né? Graças a Deus, e por isso, por muitos anos já. E estou cursando teologia. Estou indo para o segundo período ainda, sou muito novinho. Não é isso? E estou honrado e feliz de estar aqui nessa noite, junto com os irmãos,
e junto com você aí do outro lado também, nós vamos hoje meditar um pouco na palavra de Deus. Eu não sei que tipo de atrofia você tem, se é que você tem. Normalmente nós, queridos, Mateus e Lisandra, sejam bem-vindos, agora que eu estou vendo. Deus abençoe. Por vezes, nós temos algumas debilidades e nós precisamos colocar essas debilidades aos pés de Jesus. Porque se nós não colocarmos essas debilidades aos pés de Jesus, nós não vamos conseguir andar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E dando boa noite para mais alguns irmãos aqui, né? E Varlene, que chegou. Claudeci, irmão Claudeci, que Deus abençoe. Estão aí atentos junto conosco no YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Marcos 2, de 1 a 12. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. E as crianças também, por favor, fiquem bem atentas aqui, tá bom? Porque no meio da nossa mensagem nós vamos tentar trazer algumas coisas para que vocês possam compreender melhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Guarda isso, tá? Jesus estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através da abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé deles, a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus então percebeu logo em seu espírito, porque crianças, ele sabe de todas as coisas, que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas Jesus falando, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. Amém? Pai, que a sua palavra possa ser entendida e assimilada por todos aqui. Que racionalmente possamos entender que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Que as palavras aqui ditas sejam oriundas do Seu coração, para os nossos corações. Abençoe a cada irmão aqui nessa noite, cuide da debilidade de cada um. E que eles possam sair daqui, Senhor, andando na Sua presença, saltitando, felizes por estarem próximos ao Senhor. Essa é a nossa oração, sem merecimento algum, mas em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou começar, a gente vai ficando velho, né, e vai ficando com uma dificuldade de ler, né, iluminação, enfim. Você ajuda pessoas a se conectarem com Jesus? Você é um agente facilitador para que encontros de salvação aconteçam? Você se encontra vivo, porém paralisado, sem saber a quem recorrer? Você está num momento emocional, espiritual ou físico ruim? Suas emoções ou algum problema físico ou espiritual? Você está com algum problema nessas áreas na vida de vocês? Se a resposta para alguma dessas perguntas for sim, temos uma palavra vinda de Jesus para vocês nessa noite. Amém? Jesus, ele nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, né? Mas depois, quando ele foi começar seu ministério, ele mudou-se para Cafarnaum.
Só que aí tem um detalhe muito importante. Jesus não teve onde nascer. Ele nasceu num curral. Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele nasceu num curral. Depois ele foi criado num lugar que ninguém dava nada por aquele lugar. Como que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa foi a cidade que Jesus foi criado. Depois, já no seu ministério, já nos seus 3 últimos anos de vida, Jesus foi para Cafarnaum. Mas vocês acham que Jesus foi morar numa casa própria? Ele foi morar na casa de quem? Saiu aí. Pedro. Certamente Pedro fez um puxadinho de teleternite e falou: Jesus, aonde tem para você ficar é aqui, o colchão é de palha, entendeu? Não tem ar-condicionado, mas se você quiser ficar aqui. Queridos, é desse Salvador que eu estou te falando nessa noite, amém? É desse Jesus que pode mudar a sua vida por completo. Mas Ele está muito preocupado, de verdade, é com o seu coração. Luiz, você pode dar um pouquinho de retorno aqui para mim? Senão eu vou acabar gritando no ouvido de vocês. Ele está de olho de verdade, é naquilo que vai dentro do seu coração. Jesus então ficava na casa de Pedro, né? Provavelmente num quarto cedido pelo apóstolo, pois sua residência passou a ser ali, né? E por que ele foi para Cafarnaum? Porque Cafarnaum era um ambiente bem urbano daquela região, né? Onde tinham muitos judeus e gentios. E a gente sabe que Jesus veio para todos, não só para os judeus, mas para todos aqueles que não o conheciam. Então Cafarnaum era meio que uma capital, uma cidade bem movimentada. E daí, para facilitar a logística de Jesus, porque naquela época não tinha carro, né, irmãos? Não tinha ônibus, não tinha trem, muito menos avião, tinha barco e cavalo para andar, né? Era mais ou menos o que tinha naquela época. Nem bicicleta tinha, queridos. Olha que dificuldade. Vocês já pararam para pensar? Hoje, eu e você temos toda a facilidade do mundo para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui hoje numa igreja com bancos acolchoados, estamos no ar-condicionado. Essa mensagem está indo para um monte de lugar que eu não sei nem muito bem para onde, mas o Senhor sabe e Ele vai levar para onde Ele quiser. E por vezes nós ficamos atados. Vou trazer um relatório para vocês, né? Hoje de manhã eu estava aqui, de tarde eu fui em Aleluia do Imbé. Algumas crianças lá, queridos, foram à frente, amém? Glória a Deus por isso. Algumas crianças foram à frente com essa mensagem. Claro que lá foi num ritmo mais infantil, digamos assim, para que eles pudessem entender, não é? E aqui agora nós estamos num ritmo mais adulto, mas no meio do ritmo adulto a gente vai trazer algo infantil para que as crianças que estão aqui possam também assimilar, e elas estão bem quietinhas, né? Graças a Deus. Jesus, por vezes, não foram poucas as vezes, usou a casa de Pedro como templo. Jesus nem sabia desse negócio de célula, né? Que a gente ia falar hoje, em dia célula, mas a gente que é mais batistão, né? É PGM, né? Pequenos grupos multiplicadores, né? Nós somos batistas, né? Mas lá, Jesus estava simplesmente fazendo uma célula, com um monte de gente lá ouvindo a palavra. Um monte de gente. E aí, existia um homem que ele era paralítico há muitos anos. Crianças, olha para cá. Ele era paralítico. E ele tinha as pernas o quê? Molinhas. O paralítico tinha as pernas molinhas. E se ele tentasse ficar em pé, tenta ficar em pé vocês 5 aqui. Fica em pé. Fica em pé. Se ele tentasse fazer isso, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia cair. Podem sentar. Obrigado pela participação. Então, o paralítico, ele tinha as pernas molinhas, queridos. Só que ele tinha algo muito especial. Além de ele confiar naquele Jesus que ali estava, ele tinha 4 amigos que o ajudaram. E deviam ser pessoas bastante simples, porque os 4 amigos que ajudaram a ele, nem foram citados os nomes. Pararam para pensar? Vocês sabem o nome dos 4 amigos?
nem do paralítico, a gente sabe, muito menos dos amigos deles. Mas os amigos dele tiveram fé junto com ele e foram lá ver Jesus, né? Um detalhe que não pode passar despercebido, né? Eu já falei para os irmãos, né? Jesus nasceu numa manjedoura, viveu numa casa de carpinteiro, né? Porque o seu pai era um homem simples, não é isso? Em Nazaré. E depois ainda foi morar de favor na casa de Pedro. E ele está em casa então, falando para uma multidão. Jesus era um imã que atraía pessoas. Você tem sido um imã que atrai pessoas? Ou você tem sido um imã que repele pessoas? Porque o imã ele tem essas duas funções, não é isso? Ele atrai, mas se você botar o polo contrário, ou melhor, igual, ele repele. Será que você tem sido qual tipo de imã? Faça uma reflexão da sua vida. Tipos de pessoas que estavam ali, né? Ali naquela multidão, gente, tinha de tudo. Tinha gente de todo jeito. Tinha curiosos que queriam saber o que estava acontecendo. Tinha gente que realmente queria ouvir a palavra de Deus, entender e mudar de vida. E eu espero que nessa noite vocês sejam desse grupo, amém, queridos? Eu posso ouvir um amém? Pessoas que querem mudar de vida, amém? Nós somos pessoas que queremos melhorar a cada dia. Como nós falamos hoje mais cedo, tirar as impurezas, o máximo que a gente conseguir. Sabemos que só no céu chegaremos à perfeição, mas nós buscamos isso todos os dias, amém? E esse processo nós chamamos ele de santificação. Então ali tinha uma galera que queria realmente mudar de vida. Tinha também um pessoal que só queria, sabe o quê? Melhorar uma pereba que tinha na perna, outro tinha um bicho de pé, outro era manco, outro não tinha o braço torto. Tinha de tudo. Tinha gente que estava ali interessado na cura física apenas. Tinha também essa turma. E tinha uma galera que era conhecida como os mestres da lei, os fariseus, os escribas, que estavam ali fazendo sabe o quê? Amando do sinédrio, vigiando o que Jesus ia fazer para condená-lo. Mas tudo isso era plano de Deus, sabia? E tudo isso aconteceu porque lá atrás foi profetizado. Então tinha esses 4 tipos de pessoas. Que tipo de pessoa você é? Nesse momento, vocês que estão aqui, os maiorzinhos vão entender. Vocês estão aqui porque não tinha nada para fazer, estão aqui de curiosidade, né? Vocês estão aqui porque realmente querem algo diferente nessa noite, e eu creio nisso. Vocês estão aqui porque querem alguma cura, algum benefício. Quem são vocês? Como anda o seu coração nesse momento? Jesus vê, naquele momento ali, que existem 4 homens, cheios de fé. Criançada, trazendo o paralítico numa cama. Numa cama. Jesus vê. Olha que Liz, Liz e Levi, numa cama, vocês estão perdendo, tá vendo? O paralítico, ele estava numa cama, e Jesus consegue, queridos, ver fé nesses homens. Só que esses homens, eles têm uma grande dificuldade de chegar até Jesus, assim como o paralítico, obviamente, porque eles não conseguem progredir no meio da multidão. Eles não conseguem progredir no meio da multidão. Esses homens usam uma estratégia muito difícil para conseguir chegar até Jesus. Eles vão na casa de Jesus. Eles vão na casa onde Jesus está, lotada. E o único jeito que eles encontraram foi de levar o paralítico por aonde? Pelo telhado. E lá, o que foi feito? Um buraco. E dessa forma, meus irmãos, vamos e venhamos, que dificuldade para colocar esse paralítico aos pés de Jesus. Que fé é essa desses homens e desse paralítico, que fez com que eles ultrapassassem todos os percalços, todos os obstáculos que ali se apresentavam,
para chegar até Jesus. Eles chegaram, subiram no telhado, devem ter usado cordas. A gente que entende um pouquinho de obra, né? Mateus está aí, trabalhou comigo, né? A gente que entende um pouquinho de obra sabe que as coisas não são tão fáceis assim. Daniel está aí, trabalha comigo, meu filho. Certamente eles tiveram que usar corda, alguma madeira, alguma coisa para poder subir com esse cara, chegar lá em cima, botar o cara no telhado, abrir o buraco, olha só, descer com toda a luta para que esse paralítico conseguisse chegar aos pés de Jesus, o aleijado. E aí, foi o jeito, eles não tinham outra opção. A fé foi a força motriz para que a operação de subida e descida acontecesse. Por vezes, eu e você precisamos fazer malabarismos para levar pessoas aos pés de Jesus. E por vezes o aleijado é você mesmo. É ou não é? Por vezes, queridos, quem está debilitado é a gente mesmo. Só Deus e eu, queridos, só Deus e eu sabemos a luta que é para andar na presença dEle. Só você sabe. Por vezes, muitas coisas que nós passamos, nem o nosso cônjuge sabe, porque são lutas internas que nós passamos todos os dias. E nós precisamos sim subir telhados, abrir telhado, para conseguir chegar até os pés de Jesus. E nessa noite eu queria dizer para vocês que é uma noite de cura, amém? É uma noite de cura. É uma noite que você vai colocar diante do Senhor toda a sua dificuldade, independente da luta que isso representa. Porque nós sabemos que a vida nossa enquanto servos de Deus é uma montanha russa. Não era para ser, né? Não era para ser. Mas a gente insiste. Falei isso hoje cedo. Pecado, arrependimento, confissão, graça, né? No final Deus está lá com a graça dele, mas a gente insiste em voltar onde? No pecado novamente. Então a nossa vida acaba sendo um sobe e desce. E se não fosse a fé desses 4 homens anônimos, esse paralítico jamais chegaria aos pés de Jesus. Por vezes precisamos fazer malabarismos para levar pessoas ou nós mesmos aos pés de Jesus. Às vezes é só ser exemplo. Às vezes é só oração, às vezes é ação, como foi o caso desses 4. Quem tem sido você para a sociedade onde você está inserido? Quanta fé você deposita no Cristo que você diz que serve, a ponto de levar alguém em cima de um telhado, abrir um buraco e colocar essas pessoas aos pés de Jesus, facilitar o acesso das pessoas a Jesus. Jesus então enxerga virtudes naqueles homens. Algumas virtudes que eu pude contemplar nos meus estudos na vida daqueles 4 homens. Fé, eram pessoas de fé, confiavam em Jesus. Tinham visão, porque se eles não tivessem visão, eles não chegariam. Eles sabiam o que eles queriam. Eles tinham visão. Eles sabiam que o empreendimento que eles estavam enfrentando era difícil. Mas eles sabiam que se eles conseguissem chegar perto de Jesus, o resultado ia ser positivo. Nós precisamos, queridos, ter visão e sabermos aonde a gente quer chegar. Se você está em obra na sua casa, você vai programar para no final do ano você ter avançado mais um pouco, correto? Assim é a nossa fé, querido, nós precisamos ter visão. Nós sabemos em quem temos crido. Existe um hino que canta isso. Estamos bem certos de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, amém? E por vezes parece que a gente está cego e não consegue enxergar o Jesus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, fé, visão, criatividade. Se eles usassem os meios normais para chegarem a Jesus, que era via terra, pelo chão, eles iam conseguir? Não. O Senhor nos dotou de inteligência e de capacidades e de criatividade. Peraí. Com certeza no meio devia ter um ajudantezinho de pedreiro, né? Devia ter alguém da área ali. Não, peraí. Nós vamos conseguir levar ele
Pelo telhado. Nós vamos conseguir. E assim eles fizeram. Então, criatividade. Ore ao Senhor, queridos, para que você tenha, você também que está lá do outro lado da internet, ore ao Senhor para que você tenha lampejos de criatividade. Porque por vezes a nossa criatividade, ela salva a gente de uma situação bem difícil. E isso pode ser usado na vida secular e também na sua vida espiritual. Se não está dando certo de um jeito, tem alguma forma que você vai conseguir. Amém? Se o seu marido não conhece a Jesus e você não consegue trazê-lo aos pés de Jesus para que ele seja curado, pense, ore ao Senhor, porque o Senhor vai te dar criatividade para que você consiga trazê-lo. É uma pescaria que vai ter na igreja, aqui tem, e aí você vai chamar seu esposo, olha, vai ter uma pescaria, mas tudo é intencional, queridos. Nós precisamos ter lampejos de criatividade para levar Jesus às pessoas, amém? Que você tenha lampejos de criatividade. Determinação. Isso é indiscutível. Esses caras, esses 4, eles tinham determinação. Se não fosse pelos... Esses rapazes, eles eram as mãos e os pés do aleijado. Se não fosse por eles, jamais. Eles foram muito determinados. Você tem sido determinado ou você se entrega no primeiro obstáculo que aparece? Hein? Crianças que estão aqui na frente. Vocês são determinados? Às vezes tiram nota baixa no primeiro, no segundo bimestre, mas se você for determinado, no terceiro, no quarto, vocês vão tirar nota boa. E o Senhor vai ajudar. Amém? Eles tinham uma coisa chamada unidade. Eles estavam com um único pensamento. A igreja do Senhor precisa de unidade para que consiga avançar mais e mais. E essa pergunta agora é para você que é prata da casa. Você que já é do caminho. Você possui essas qualidades dos 4 que sequer tiveram os nomes citados? Você possui alguma delas? Você tem alguma debilidade? E você tem dificuldade em algum aspecto desse que eu falei para trás? Peça ao Senhor para revelar e Ele vai te ajudar. Esses 4, queridos, anônimos, como eu já falei, são pessoas especiais. E você pode ser um anônimo especial na vida de alguém. Hoje eu dei um abraço numa irmã lá em Aleluia do Imbé. E ela quase chorou. Eu fui um anônimo que fui lá dar um abraço nela. Às vezes tem alguém do seu lado, querido, que não precisa nem de maca, nem de subir em telhado, de nada disso. Às vezes a pessoa quer simplesmente um oi, tudo bem. Ela só quer ser percebida. Quer um carinho, um afago, um beijo, um abraço, um prato de comida, uma oportunidade de trabalho. Em seguida, Jesus com o paralítico já aos seus pés, diz primeiramente, filho, os seus pecados estão perdoados. Primeiro ele cura o paralítico emocionalmente. Ele chama o paralítico de filho. Filho. Não existe palavra mais aconchegante do que essa. No meu trabalho, tinha um oficial, eu sou policial, né? Tinha um oficial que eu não tinha amizade com ele, nunca tive amizade com ele. Ele já aposentou. Mas sempre que eu ia perto dele, ele me chamava de filho. Filho, você pode fazer um favor para mim? Aquilo me dava vontade de dar um abraço nele, mesmo sem conhecê-lo direito. Mas ele fazia isso com todos. E Jesus falou para esse cara, que talvez Jesus nunca tinha visto antes, filho. Quando chama de filho, Jesus está falando assim, ó. E outra, Jesus já tinha visto a fé, né? Porque Jesus sabe de todas as coisas, né, criança? Sabe ou não sabe? E Jesus chamou filho com muita propriedade, porque já sabia que o paralítico era dele. Filho, você filho. Isso que ele estava dizendo com essa palavra filho. Você foi a escória da sociedade muito tempo. Você era um desvalorizado qualquer. Mas eu estou te dizendo, os seus pecados estão perdoados. Aí, Jesus já entra, né? Primeiro tratou do emocional e depois do espiritual. Os seus pecados estão perdoados. E depois, mais na frente, né? E aí eu escrevi aqui para que vocês possam guardar. Jesus, por ser Deus e ser onisciente,
percebe todas as coisas. E aí nesse meio, Jesus fala que os pecados estão perdoados. Os escribas, os fariseus, aquele pessoal ruim que estava ali vigiando Jesus, começa a pensar coisas erradas a respeito de Jesus, dizendo que ele estava blasfemando, porque o único que poderia perdoar pecados era Deus. E realmente eles estavam certos, só que eles se esqueciam de que Jesus é o próprio Deus. E se Jesus é o próprio Deus, ele também poderia perdoar pecados. E aí, continuando, Jesus vira para esses e fala: por que vocês estão pensando isso de mim? Por que vocês estão pensando essas coisas ruins? Vocês estão arrazoando sobre a minha pessoa? Porque Jesus sabia muito bem o que eles estavam pensando. Eles queriam condenar Jesus, e foi assim que foi feito, né? E aí Jesus pergunta para eles: é mais fácil perdoar pecados ou dizer a esse paralítico: levanta-te e anda? Certamente, obviamente, né, que falar levanta-te e anda era bem mais difícil de acontecer, porque os pecados são perdoados, é subjetivo, é algo interno. Mas quando Jesus fala: paralítico, levanta-te, pega essa cama sua e anda, imediatamente o paralítico é curado. Aleluia, glória a Deus por isso. Todo mundo fica o quê? De olho arregalado. Nesse momento, Jesus cuidou do físico do paralítico, mas bem antes, ele cuidou do emocional. Certamente era um cara depressivo. Cuidou do espiritual, porque diz que todos os seus pecados estão perdoados. E por último, fisicamente. Eu não sei qual é o tipo de doença que você tem. Certamente você tem alguma doença, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual. E eu queria te dizer, para vocês que estão aqui nessa noite, que há conserto para vocês, independente do problema que vocês estão enfrentando. Há conserto, queridos. Não importa o que você tem passado. Talvez vocês tenham enfrentado agruras durante a semana. Talvez você está sem dinheiro para comprar o pão de manhã. E não vem dizendo para a gente que não acontece, não, porque a gente sabe que acontece. Por vezes ficamos apertados. Às vezes a conta de luz está vencida e você fica orando para o homem da Enel não aparecer na frente da sua casa, porque senão você vai ficar no escuro. Às vezes você está com um casamento difícil a ponto de separar, mas ninguém sabe, porque a gente pergunta: está tudo bem? E você já espera que a pessoa diga: está tudo bem, né? Mas se você parar para sentar um pouquinho, as pessoas se abrem e choram com você. Então muitas pessoas com problemas emocionais, muitas pessoas com problemas físicos, muitas pessoas com problemas financeiros e muitas pessoas com problemas espirituais. E o problema espiritual, querido, ele é o maior. Porque quando nós encontramos Jesus, a nossa vida dá uma reviravolta e a gente começa a olhar tudo de forma diferente. Amém? Jesus, ele era preocupado com a palavra. Ele queria trazer a mensagem de salvação. Aí, às vezes curava um aqui, outro ali, né? Mas a preocupação dele maior era de ensinar, porque ele sabia o valor que é alguém conhecê-lo verdadeiramente. E nós, nessa maioria que estamos aqui hoje, somos privilegiados, porque já conhecemos esse Jesus. Mas mesmo assim, por vezes, precisamos curar algumas debilidades, algumas paralisias que nós temos. Quantas paralisias eu tenho, queridos? E que eu preciso cuidar todo dia, porque senão já era. Não sei se acontece com vocês, mas com certeza sim. Acorda às vezes com o braço meio torto, dormente, né? E aí para você se mexer fica complicado, ou a perna dormente. Às vezes fica sentado numa posição muito tempo. É tempo de nós depositarmos as nossas lutas aos pés do Senhor. A mochila está pesada. Deve estar, né? Sua mochila está pesada? Sempre temos algo a resolver, queridos, diante do Senhor. Nosso desejo nessa noite, para você que está aqui, para você que está aí do outro lado,
Glórias a Deus pela tecnologia, né, irmãos? Tem irmão daqui da igreja que está lá em Rio das Ostras, está acompanhando a gente aqui. Coisa boa, né? Independente da paralisia que assola a sua vida, queremos que vocês hoje tenham condições de se levantar diante de Deus. Nós estamos aqui apenas como alguém humilde, queridos, como eu já falei, mas trazendo algo do Senhor para a vida de vocês. Essa palavra, ela é de alerta, mas ela é talvez de alento para você que esteja passando muitas lutas, porque nós sabemos que o dia a dia não é fácil. Esses dias, conversando com o irmão da igreja, ele disse que ele tem conta, e esse irmão da igreja trabalha, tem 2 empregos, é concursado, mas ele está com dificuldade de manter a família dele, porque está tudo muito difícil, né, irmãos? Está tudo muito difícil. E nós que somos chefes de família, e aqui eu estou olhando um monte, nós temos esse peso, eu tenho, esse peso da provisão. Nós somos muito preocupados com provisão em todos os aspectos. A gente não dorme enquanto não estiver tranquilo e saber que a sua família está guardada, primeiramente pelo Senhor e depois por quem? Pelo homem provedor, o chefe da casa, o sacerdote do lar, física, emocional e espiritualmente. E essa pressão, ela é contínua e ininterrupta, ou não? Não é? Os homens que aqui estão, as mulheres também, vocês têm a luta do lar, de manter um lugar agradável, cheio da presença de Deus, um ninho de amor para o marido. Meus irmãos, isso parece conto de fada, mas é assim. A mulher deve se preocupar com esse tipo de coisa, e não é fácil fazer uma comidinha gostosa, não é isso? Isso tudo é muita luta, irmãos. Nós temos muitas lutas para mantermos as nossas famílias. É muito complicado. Se eu for parar aqui para perguntar o dia a dia de cada um, é difícil. Tem aquele irmão que trabalha embarcado, a esposa fica aqui 15 dias sozinha, ele lá na luta, na dificuldade, sem ver filho. Oh, queridos. E por aí vai. Desemprego batendo na porta. Eu não sei qual é a sua debilidade, eu estou trazendo algumas. Mas certamente você as tem. E não são poucas. Eu queria conclamar você a colocá-las diante do Senhor nessa noite. Amém? Não sei, né? Qual tipo de doença que vocês têm. Em que vocês estão presos. O que te faz ficar agarrado, preso numa cama. O que tem te prendido. A sua cabeça está para onde que você não consegue se mexer na presença de Deus. Para você que ainda não teve um encontro com Jesus, de repente você ainda não teve, queria contar um segredo para vocês. Tem gente de 40 anos de igreja que ainda não teve um encontro com Jesus, queridos. O que tem te amarrado para que você se liberte das cintas dessa maca, para que você possa andar em pé e de peito aberto diante do Senhor. Coloque-se diante de Deus nessa noite. Abra o seu coração para Ele, porque Ele está falando. E não está falando só o meu coração, não. Está falando de vocês também. E já indo para a nossa conclusão. Eu sei que os irmãos gostariam de ficar aqui até amanhã de manhã. Mas amanhã eu trabalho. Eu preciso prover. Eu preciso chegar a casa e ver minha sogra como é que está. Né? Nós temos a minha sogra mora com a gente. Vocês têm um monte de coisa para resolver hoje ainda, antes de dormir. Mas não deixem de resolver a vida espiritual de vocês diante do Senhor. Em nome de Jesus, saia dessa maca e anda. Em nome de Jesus, se mova para a direção dEle. Em nome de Jesus, depende de você. Concluindo. Conclusão é coisa minha, tá? É aquilo que eu vou trabalhando na minha cabeça, ruminando para lá, ruminando para cá, e aí eu vou escrevendo. Quando você pensa que não tem jeito, com Jesus ainda tem, amém? Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém! Quando você pensa que não tem jeito, ainda tem. Quando você
Tem coisa que a gente tem uma vergonha, né? De falar, até para o Senhor. Ah, Senhor, não sei nem como que eu vou falar isso contigo. Estou com tanta vergonha, mas é isso. Coloca diante dele. Na sua cabeça não tem jeito, querido, mas tem. Da onde que aquele cara ia sair dali andando? Mas ele foi lá, e ele confiou que ele ia conseguir. Quando se esgota todas as possibilidades, para Jesus ainda há saídas. Ele é o Deus do impossível, amém? Amém. Igreja que anda unida, essa é para a igreja, em propósito, consegue levar mais gente aos pés de Jesus, amém? Igreja que anda unida, igreja una, igreja que pensa igual, a igreja que se um vai para cá, todo mundo vai junto, se outro vem para cá, vamos junto, se um está na dificuldade, nós estamos juntos, se um está aleijado, nós estamos juntos. Essa igreja consegue levar mais pessoas para perto de Jesus. Cuidado com isso, não fica puxando sardinha para o seu lado no reino de Deus. Puxa a sardinha para o lado de Jesus, amém? Puxa a sardinha para o lado de Jesus. O extraordinário de Deus pode acontecer na sua vida. Basta você crer. Não falo de dinheiro, muito menos de bens materiais. Tratamos aqui de assuntos que nos levam para algo muito além. Yara lembra desse cântico. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. É sobre isso. Ô queridos, essa música me fez me emocionar aqui nesse momento. Por vezes a gente se preocupa tanto com coisas de hoje. Tem gente aqui que a mãe vai operar amanhã. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Seu Paulo está lá no Hospital São José. Deu um AVC. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Faz isso mesmo hoje, ó. E descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ele olha por nós, queridos. Ele olha por nós. Não abra mão disso. Não perca essa fé. Cheio de problema para resolver. Mas não perca essa fé de que o Senhor pode todas as coisas. É metanoia, mudança de vida, de situação, de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a forma que você enxerga o mundo. Mas nós queremos que você enxergue o mundo sobre a ótica do cristianismo. Uma cosmovisão cristã, para que você entenda todo o plano de salvação. Precisamos ter criatividade, falei mais cedo, né? Para levar pessoas aos pés de Jesus. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, queridos. É dom de Deus. Aquele aleijado ali, foi pela fé. Ele não pagou para ser curado. Jesus não fez uma operação nele ali, que foi 100 mil reais, né? Não teve nada disso. Não teve tecnologia, medicina nenhuma. Jesus só fez assim, ó. Como que pode, né? É possível que tenha pessoas aqui que ouviram essa palavra, mas não irão mudar suas vidas. Assim como muitos naquela multidão. Eu queria te dar essa triste notícia. Bia está aqui, David está aqui, e eles são testemunhas do que eu vou falar agora. Quando eu fui, está acabando, tá gente? Agora está mesmo. Quando eu fui professor de adolescentes, né? Eu cuidei dos adolescentes aqui dessa igreja há muito tempo. E eu falei para eles assim, ó. Bia está aí, David também. Uma sala com mais de 30 adolescentes, 40 adolescentes. Falei, olha, muitos de vocês
não estarão aqui daqui a um tempo. Porque muitos de vocês não querem nada com nada. E eles falaram para mim: tio, da onde você está tirando isso? A gente ama a igreja, a gente ama o Senhor, a gente quer estar aqui. Maria Clara lembra disso também. E hoje, queridos, dessa leva, poucos estão na presença de Deus. Mas para minha alegria e para eu entender que a mim basta semear. De vez em quando eu encontro com um ou outro que não estão mais aqui, mas que frutificaram, aleluia. Andinho, né? Irmão da Joyce, me encontrou, fortão, era magrinho, novinho, me parou em frente à casa de Berné e falou assim: tio, eu nem conheci, quando eu fui ver era Andinho, fortão, ó, estou na igreja tal, tudo aquilo que o senhor me falou, tio, é verdade, hoje eu entendo. A Aline encontrou com Fabrini, ou Catrine, dentro da Santa Casa. Ela hoje é técnica de enfermagem, e ela pôde dizer para a Aline que ela casou com um menino crente, que ela frequenta uma igreja, e que ela está junto de Deus. A nós, a mim e a vocês, basta que tenhamos fé. Se o paralítico não quiser nada com nada, problema é dele. Você e eu somos uns dos 4 que acreditamos na salvação do homem, amém? Nós acreditamos, nós somos uns dos 4, queridos. E é por isso que eu hoje passei o dia todo envolvido. Da penúltima vez que fui em Aleluia do Imbé, levei presente, levei blusa, tudo doação, irmãos, que a gente consegue. Não é nada do meu bolso não, né? Não é para meu engrandecimento. Tudo que os irmãos ajudam. Fui para lá levando doce. Uma criança foi à igreja, na penúltima vez, porque passou um trenzinho lá, não sei de quem, arrastou as crianças todinha. Quase morri quando eu vi. Quando eu cheguei cheio de criança na rua, falei: é hoje. Eu vou jogar tarrafa hoje, vai vir mais de 50. Quando eu entrei no templo, foi eu abrir o templo e virar as costas. As crianças entraram tudo no trenzinho, eu quase morri. Falei: tem nada não, Senhor. Já entendi. É para eu voltar aqui outro dia. E hoje nós fomos de novo, com camisa, presentinho, sacolinha, com a palavra. E algumas crianças, para a honra e glória do Senhor, vieram à frente. Eu tive a fé daqueles 4, queridos. Um lugar brabo, um lugar que tem de tudo de ruim que os irmãos possam imaginar. Nós precisamos acreditar. O nosso desejo nessa noite é que você se cure diante do Senhor. Se você já conhece o Senhor, glória a Deus por isso, que você se cure. Gostaria de chamar a Yara, nós vamos cantar um cântico. E esse cântico ele diz: creio que tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Se você tem alguma coisa, alguma dificuldade, alguma doença física, alguma doença emocional, algum problema espiritual que você precisa colocar diante do Senhor, não precisa contar para a gente. Vem aqui à frente e vamos cantar ao Senhor. Vem aqui, porque nós vamos orar por você, entregar a sua vida diante do Senhor. Vamos adorar o Senhor? Esteja em oração, queridos. Estou ajeitando o microfone aqui. Esteja em oração. Já temos pessoas vindo à frente. Glória a Deus pela vida do irmão Bené. A gente sempre tem algo a consertar diante do Senhor. Se você quiser colocar sua debilidade, vai ser você e Deus, tá? Ninguém vai saber não. Você só está declarando para o Senhor, para a igreja e para o mundo que você tem debilidades e que você está com vontade de andar na presença do Senhor. Então, se você quiser, você pode vir.
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Pode vir quem quiser, tá? Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Vamos repetir? Me escutas quando clamo. Se você quiser vir, pode vir. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio em ti. Confio em ti. Oh, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, 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 tu és. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, 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 oh. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém? Vamos ficar de pé? Vocês três que vieram aqui à frente, vamos orar ao Senhor, para que Deus possa abençoá-los. Pai, quão bom estar na sua casa, Senhor.
Quão bom, ó Pai, é sentir a suave presença do Teu Santo Espírito. Por mais que sejamos pecadores, ó Senhor, Tu és o Deus da graça. Tu és o Deus que ressuscita mortos. Tu és o Deus que cura aleijados, Senhor. Tu és o Deus que liberta, Senhor. Tu és o Deus que transforma a nossa mente de uma forma que só o Senhor pode fazer. E nós entregamos a vida de cada irmão aqui, desses amados que estão aqui à frente. Visita o lar de cada um. Visita as suas lutas, as suas dificuldades. Da sua igreja aqui reunida, Pai, sentada ou em pé nesse momento em oração. Que o Senhor, Pai, trate de cada dificuldade. Nós entregamos ao Senhor. Abençoe os irmãos da internet que estão lá do outro lado, Senhor, ouvindo essa palavra. Visita cada um em nome de Jesus, Senhor. Tu sabes a debilidade de cada um. Tu sabes o sofrimento de cada um. E nós os entregamos, ó Pai, diante do Senhor. Abençoe o seu povo reunido nesse lugar. E que essa igreja seja reconhecida como uma agência do Senhor a cada dia. Obrigado por tudo. Nos abençoe no retorno para os nossos lares. Que possamos chegar em nossas casas guardados e protegidos pelo Senhor. E que as lutas da semana, do mês e do ano sejam todas derramadas aos teus pés. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quarta-feira temos culto de oração. Gratos somos ao Senhor pela presença de cada um aqui.